A Universidade de São Mateus erguia-se imponente contra o céu outonal, suas torres neogóticas projetando sombras longas sobre o campus quase deserto. 5 estudantes caminhavam apressadamente pelos corredores de pedra, seus passos ecoando. Nas paredes centenárias, o ar carregava um cheiro de livros antigos e segredos enterrados. Mariana, a estudante de psicologia do grupo, ajustou os óculos e franziu o senho. Não acredito que estamos realmente fazendo isso, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Ao seu lado, Lucas, o aspirante a escritor, sorriu com um brilho quase febril nos olhos. Vamos lá, Mari. Onde está seu espírito científico? Se não há nada de sobrenatural, como você insiste, então isso será apenas uma noite divertida na biblioteca, provocou ele, seu sorriso não alcançando completamente os olhos. Pedro, o historiador amador do grupo, carregava uma pilha de livros empoeirados. Sua voz tremeu ligeiramente quando falou. Encontrei mais algumas referências sobre Clara Varela. Aparentemente, ela estava obcecada com a ideia de ver além do véu semanas antes de desaparecer. Os 5 se entreolharam, um arrepio coletivo percorrendo o grupo. A lenda de Clara Varela era conhecida por todos os calouros. A brilhante estudante de literatura que desapareceu misteriosamente em 1978, deixando para trás apenas rumores de um ritual macabro e versos enigmáticos rabiscados nas paredes da biblioteca antiga. Enquanto desciam as escadas em espiral que levavam aos arquivos subterrâneos, Júlia, a mais quieta do grupo, sussurrou. Vocês não acham que estamos... Não sei, desrespeitando a memória dela? E se ela realmente sofreu algo terrível? André, o último membro do quinteto, revirou os olhos. Por favor, gente. Isso é claramente uma história inventada para assustar os calouros. Provavelmente, ela só fugiu com algum namorado secreto. As palavras de André ecoaram pelo corredor vazio, como se as próprias paredes as tivessem engolido. Por um momento, o silêncio pareceu pesar sobre eles, denso e opressivo. Ao chegarem à porta da sala de arquivos, encontraram o Sr. Oliveira, o vigia noturno, parado como uma sentinela sombria. Seus olhos, parcialmente escondidos sob sobrancelhas espessas, examinaram o grupo com uma mistura de desconfiança e... seria medo? Vocês de novo, ele resmungou, sua voz rouca como pedra contra metal. Já disse para ficarem longe daqui depois do anoitecer. As paredes, elas ouvem tudo, Lucas. Deu um passo à frente, seu sorriso charmoso no lugar. Sr. Oliveira, somos apenas estudantes fazendo uma pesquisa. Prometo que não vamos demorar. O vigia hesitou, seus dedos nodosos apertando o molho de chaves. Por fim, com um suspiro pesado, ele destrancou a porta. Não digam que não avisei, murmurou, afastando-se como uma sombra reluctante. A sala de arquivos era um labirinto de estantes altas e fichários antigos. O ar estava carregado de poeira e o cheiro acre de papel velho. Mariana ligou a lanterna do celular, o feixe de luz, dançando sobre lombadas desbotadas e caixas empoeiradas. Aqui, Pedro chamou, puxando uma caixa marcada com o ano de 1978. Com cuidado, ele retirou um caderno de capa preta, as páginas amareladas pelo tempo. O diário de Clara. Os 5 se aglomeraram ao redor da mesa, suas respirações suspensas enquanto Pedro abria o caderno. A caligrafia era delicada, quase etérea, as palavras dançando pela página como se tivessem vida própria. 10 de março de 1978. Leu Pedro, sua voz tremendo ligeiramente. Encontrei algo nos livros proibidos. Um poema, um ritual, promete abrir. Os olhos para além do véu. Não consigo parar de pensar nisso. As palavras, elas me chamam. Júlia engoliu em seco. Isso é perturbador. Lucas, no entanto, parecia eletrizado. Continuem lendo. O que mais ela escreveu? As páginas seguintes revelavam uma descida à obsessão. Clara escrevia sobre noites sem dormir, sobre sussurros que ouvia nas paredes da biblioteca, sobre versos em latim que apareciam em seus sonhos. 17 de abril, continuou Pedro. Comecei o ritual ontem à noite. As palavras queimam na minha língua. Sinto como se algo estivesse me observando através das páginas. Mas não posso parar agora. Estou tão perto. A última entrada era datada, de 3 de maio, a véspera do desaparecimento de Clara. A caligrafia estava trêmula, quase ilegível em alguns pontos. Ela está aqui, a dama dos versos. Posso vê-la nos cantos dos meus olhos, senti-la respirando contra minha nuca. As palavras, elas estão vivas. Deus me ajude. O que eu fiz? Se alguém encontrar isso, não repita o ritual. Não complete o poema. Ela quer nossos medos, nossas vergonhas. A entrada terminava abruptamente. Uma mancha de tinta marcando o final da página como uma lágrima escura. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Mesmo Lucas, sempre tão entusiasmado,
parecia pálido à luz fraca da lanterna. Foi Mariana quem quebrou o silêncio, sua voz tremendo ligeiramente. Isso tem que ser ficção, certo? Talvez ela estivesse escrevendo um livro? Andrea assentiu vigorosamente. Exatamente. Provavelmente era só um projeto literário que saiu do controle. Talvez ela tenha fugido para criar um mistério em torno do livro. Mas as palavras soavam ocas, como se nem mesmo eles acreditassem realmente no que estavam dizendo. Lucas folheou o diário até as últimas páginas. Olhem, ele disse. Sua voz um misto de excitação e apreensão. Ela copiou parte do ritual aqui. As páginas estavam cobertas de símbolos estranhos e versos em latim. No topo, em português, estava escrito: para abrir os olhos além do véu. Não. Podemos... começou Júlia, mas Lucas já estava lendo os versos em voz alta. Sua pronúncia vacilante no latim arcaico. As luzes piscaram, mergulhando a sala em escuridão por um momento. Quando voltaram, todos juraram ter visto, por uma fração de segundo, uma figura feminina pálida no reflexo da janela, seus olhos negros como poços sem fundo. Chega, disse Mariana, fechando o diário com força. Isso foi longe demais. Vamos embora daqui. Mas quando se viraram para sair, perceberam que algo havia mudado. As estantes pareciam ter se movido, criando um labirinto onde antes havia um caminho claro. E nas sombras entre os livros, algo parecia se mover, como letras dançando no ar. Um sussurro ecoou pela sala, tão baixo que poderia ter sido apenas o vento. Vocês começaram. Agora precisam terminar. Os 5 estudantes se entreolharam, o medo finalmente se instalando em seus corações. Eles haviam ido buscar uma lenda urbana, uma história para contar em noites de festa. Mas agora, cercados por livros que pareciam respirar e sombras que se moviam por vontade própria, perceberam que haviam despertado algo muito além de sua compreensão. A noite na Universidade de São Mateus apenas começava, e com ela, um pesadelo que ameaçava consumir não apenas suas mentes, mas suas próprias almas. A escuridão parecia se adensar ao redor dos 5 estudantes, como se as sombras ganhassem substância, alimentando-se do medo que emanava deles. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro acre de papel velho e algo mais. Algo pútrido e antigo. Pedro foi o primeiro a recuperar a voz, embora ela tremesse visivelmente. Precisamos sair daqui. Agora! Eles se moveram em direção à porta, mas as estantes pareciam mudar de posição a cada passo, criando um labirinto, móvel de livros e sombras. Lucas, ainda segurando o diário de Clara, sentia as páginas vibrarem sob seus dedos, como se as palavras lutassem para escapar. Por ali, gritou André, apontando para um vislumbre da porta de saída entre 2 estantes. Eles correram, seus passos ecoando de forma estranha, como se o som viesse de muito longe. Ao alcançarem a porta, Mariana girou a maçaneta com força. Estava trancada. Não pode ser, ela murmurou, o pânico crescendo em sua voz. O Sr. Oliveira não poderia ter trancado. Ele sabia que estávamos aqui. Um riso baixo e gutural ecoou pela sala, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. As luzes piscaram novamente, e por um instante, eles viram algo se mover nos espelhos empoeirados pendurados nas paredes. Uma figura feminina, pálida, como pergaminho, com olhos negros e vazios. Júlia soltou um grito abafado, agarrando-se ao braço de Pedro. O que é aquilo? O que está acontecendo? Lucas, seu rosto uma máscara de fascínio e terror, abriu o diário novamente. Acho que invocamos algo. A dama dos versos que Clara mencionou. As palavras mal haviam deixado seus lábios quando um vento gélido varreu a sala, fazendo os livros nas estantes tremerem. Páginas se soltaram, voando pelo ar como pássaros enlouquecidos. E nessas páginas, palavras começaram a se formar, reorganizando-se em frases que brilhavam com uma luz própria e sinistra. Ela quer seus medos. Formou-se em letras flutuantes diante deles. André, o cético do grupo, sentiu suas pernas fraquejarem. Isso não é possível, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Deve ser algum tipo de truque, uma alucinação coletiva. Mas mesmo enquanto falava, ele sentiu algo frio tocar sua nuca, como dedos gelados acariciando sua pele. Quando se virou, não havia nada lá, apenas sombras dançantes. Mariana, lutando para manter a compostura, tentou racionalizar. Ok, vamos pensar logicamente. Se isso começou com um ritual, talvez possamos reverter lendo-o ao contrário. Ou suas palavras foram interrompidas por um grito agudo. Júlia estava olhando fixamente para um dos espelhos. Seu rosto uma máscara de horror. No reflexo, sua imagem sorria de volta, mas não era um sorriso humano. Era largo demais, cheio de dentes afiados. E seus olhos estavam completamente negros.
Façam parar! Júlia gritou, afastando-se do espelho. Mas para onde quer que olhasse, via aquela versão distorcida de si mesma, sorrindo, chamando-a. Lucas, ainda segurando o diário, sentiu as páginas ficarem quentes, quase queimando seus dedos. Palavras em latim começaram a aparecer nas páginas em branco, escritas por uma mão invisível. Acho que ela quer que continuemos, ele disse, sua voz um misto de medo e excitação. O ritual? Ela quer que o completemos. Pedro balançou a cabeça veementemente. Não, você ouviu o aviso de Clara. Se completarmos, quem sabe o que pode acontecer? Mas enquanto discutiam, as sombras ao redor deles pareciam ganhar forma, alongando-se e contorcendo-se como criaturas vivas. E de dentro dessas sombras, vozes começaram a sussurrar, cada uma falando diretamente aos medos mais profundos de cada um deles. Mariana ouviu a voz de sua mãe, decepcionada com suas escolhas de vida. André viu, horrorizado, as consequências de um segredo que jurara nunca revelar. Júlia sentiu o peso esmagador de uma culpa há muito enterrada. Lucas, tremendo, olhou para os outros. Acho que não temos escolha. Ela não vai nos deixar ir até terminarmos o que começamos. Com dedos trêmulos, ele começou a ler os versos que apareciam no diário, sua voz ganhando uma qualidade estranha, como se outras vozes se juntassem. A sua. À medida que as palavras eram pronunciadas, o ar ao redor deles parecia vibrar. As luzes piscaram freneticamente, livros voaram das estantes e um vento uivante encheu a sala. No centro de tudo, uma figura começou a se materializar, uma mulher de beleza etérea e terrível, seus olhos poços de escuridão infinita. A dama dos versos sorriu, um sorriso que prometia conhecimento e loucura em partes iguais. Sua voz, quando falou, era como música e caos ao mesmo tempo. Vocês me chamaram e eu vim. Agora, mostrem-me seus medos, suas vergonhas, seus segredos mais obscuros, pois é disso que me alimento. É isso que me dá forma. Os 5 estudantes sentiram suas mentes serem invadidas, memórias e pensamentos que haviam enterrado profundamente sendo trazidos à tona. Era como se cada palavra que já haviam lido, cada verso que conheciam, ganhasse vida própria, dançando em suas mentes e revelando verdades que prefeririam ter esquecido. E enquanto a entidade se alimentava de seus medos e arrependimentos, uma terrível compreensão os atingiu. O ritual nunca terminaria. Eles haviam aberto uma porta que jamais poderia ser fechada completamente. Nas paredes da biblioteca, palavras começaram a se formar, escritas em uma tinta que parecia sangue fresco. O terror não está nos corredores escuros, está nas palavras, que você não consegue esquecer. A noite estava longe de terminar, e os corredores da Universidade de São Mateus guardariam novos segredos, novos horrores. Pois quando se brinca com palavras proibidas e conhecimentos além da compreensão humana, o preço a se pagar é sempre mais alto do que se pode imaginar. O ar na biblioteca tornou-se denso, quase irrespirável, carregado com o peso de segredos, recém-desvelados e medos ancestrais. A dama dos versos pairava diante deles, sua forma oscilando entre solidez e transparência, como se ela existisse simultaneamente em múltiplos planos da realidade. Mariana, lutando para manter o controle, foi a primeira a quebrar o silêncio opressivo. O que você quer de nós? Sua voz tremeu, traindo o medo que tentava desesperadamente ocultar. A entidade inclinou a cabeça, um sorriso enigmático brincando em seus lábios etéreos. Querer? Eu não quero nada além do que vocês já me ofereceram livremente. Seus medos, suas vergonhas, suas culpas, são o néctar que me sustenta. Lucas, ainda segurando o diário de Clara, sentiu as páginas vibrarem sob seus dedos. Palavras começaram a se formar espontaneamente, como se escritas por uma mão invisível. Olhem, ele exclamou, sua voz uma mistura de fascínio e terror. Os outros se aglomeraram ao seu redor, observando com horror e admiração as palavras que fluíam pela página. Nas profundezas do conhecimento jaz o abismo, onde os versos dançam e os medos florescem. A dama aguarda, paciente e eterna, alimentando-se das sombras da alma humana. Pedro engoliu em seco, seu rosto pálido à luz oscilante. É um aviso? Ou uma profecia? A risada da dama ecoou pela sala, um som melodioso e, ao mesmo tempo, perturbador. Ah, jovem historiador, sempre buscando categorizar, compreender, mas há coisas além da compreensão humana. Verdades que desafiam sua frágil sanidade. Enquanto falava, as sombras ao redor deles pareciam ganhar vida própria, alongando-se e contorcendo-se como criaturas tentaculares. André recuou, batendo contra uma estante. Livros caíram ao seu redor,
abrindo-se em páginas que pareciam conter seus próprios segredos mais sombrios. Não! Ele gritou, tentando fechar os livros, mas as palavras saltavam das páginas, dançando no ar ao seu redor, expondo cada mentira, cada pequena traição que ele havia cometido ao longo de sua vida. Júlia, por sua vez, encontrou-se cercada por espelhos que surgiram do nada. Em cada reflexo, ela via uma versão diferente de si mesma, a criança assustada que havia sido, a adolescente insegura, a jovem adulta lutando com expectativas esmagadoras. E em cada reflexo, a dama dos versos sorria, seus olhos negros prometendo tanto libertação quanto condenação. Vocês começaram algo que não pode ser facilmente terminado. A voz da dama ressoou, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O conhecimento tem um preço, e vocês mal começaram a pagar. Mariana, lutando contra o pânico crescente, tentou apelar para a lógica uma última vez. Mas deve haver uma maneira de reverter isso, de fechar o que abrimos. A dama sorriu, um gesto que era ao mesmo tempo belo e terrível. Ah, mas vocês presumem que eu sou algo que pode ser revertido, como se eu fosse um mero feitiço ou encantamento. Eu sou a personificação do conhecimento proibido, das verdades que a humanidade teme encarar. Eu sempre estive aqui, esperando, nos cantos escuros de suas mentes, nas entrelinhas dos livros que vocês tanto veneram. Enquanto falava, a realidade ao redor deles parecia distorcer-se. As paredes da biblioteca se expandiram, revelando corredores infinitos repletos de livros que sussurravam segredos antigos. O teto se abriu para um céu noturno impossível, onde as estrelas formavam constelações de símbolos arcanos. Lucas, seu fascínio superando momentaneamente o medo, deu um passo à frente. Então, o que acontece agora? O que devemos fazer? A dama estendeu uma mão etérea, acariciando o rosto de Lucas com dedos que eram simultaneamente gelo e fogo. Agora, meu querido escritor, vocês aprendem. Aprendem que cada palavra tem poder, que cada verso pode ser uma bênção ou uma maldição. Vocês se tornarão meus arautos, espalhando conhecimento e terror em partes iguais. Com um gesto amplo, a dama fez surgir 5 livros diante deles, flutuando no ar. Cada livro parecia feito de sombras solidificadas, suas capas adornadas com símbolos que doíam nos olhos ao serem observados. Estes são seus novos diários, ela explicou, sua voz agora um sussurro sedutor. Neles, vocês escreverão suas descobertas, seus medos mais profundos, as verdades que encontrarem nos recantos sombrios desta universidade. E a cada palavra escrita, a cada segredo revelado, eu me tornarei mais forte, mais real neste mundo. Os 5 estudantes se entreolharam, o peso da compreensão caindo sobre eles. Haviam buscado uma aventura, uma história para contar, e agora se viam presos em uma narrativa muito maior e mais terrível do que poderiam ter imaginado. E se nos recusarmos? Pedro ousou perguntar, sua voz apenas um sussurro. O sorriso da dama se alargou, revelando dentes que pareciam feitos de escuridão pura. Vocês são livres para tentar, é claro. Mas lembrem-se, as palavras que liberam também podem aprisionar. E vocês já estão tão profundamente enredados em minha teia. Com essas palavras, a forma da dama começou a se dissolver, mesclando-se às sombras da biblioteca. Sua risada ecoou uma última vez, um som que prometia tanto revelação quanto loucura. Os 5 ficaram ali, segurando seus novos diários, sentindo o peso do conhecimento proibido e a responsabilidade terrível que agora carregavam. A noite estava longe de terminar, e os corredores da Universidade de São Mateus nunca mais seriam os mesmos. Pois agora, em cada canto escuro, em cada página virada, a Dama dos Versos aguardava, pronta para revelar verdades que poderiam despedaçar a realidade que eles conheciam. O silêncio que se seguiu à partida da Dama dos Versos era quase tangível, pesado com o eco de suas últimas palavras. Os 5 estudantes permaneceram imóveis, cada um segurando seu diário sombrio, sentindo o pulsar de um poder antigo e terrível sob seus dedos. Foi Mariana quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo ligeiramente. O que fazemos agora? Lucas, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e fascinação, abriu seu diário. As páginas estavam em branco, mas pareciam vibrar com possibilidades infinitas. Acho que não temos escolha. Precisamos escrever. Escrever? André exclamou, sua voz subindo uma oitava. Escrever o quê? Nossas confissões? Nossos pesadelos? Talvez, Pedro murmurou, folheando seu próprio diário com cautela. Mas e se for uma armadilha? E se cada palavra que escrevemos nos aprisionar ainda mais? Júlia, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos. Acho que já estamos presos. A questão é, queremos ser vítimas passivas
ou tentar entender o que está acontecendo. Com essas palavras, ela abriu seu diário e, com mãos trêmulas, começou a escrever. Os outros observaram, hipnotizados, enquanto as palavras fluíam de sua caneta. A escuridão tem voz, e ela fala em versos. Sinto-a nos cantos da minha mente, sussurrando segredos que nunca soube que guardava. Quem sou eu agora? Quem éramos nós antes desta noite? E o que nos tornaremos? Assim que Júlia terminou de escrever, um vento gélido soprou pela biblioteca. As luzes piscaram, e por um momento, todos juraram ver suas sombras se alongarem e dançarem nas paredes, como se tivessem ganhado vida própria. Lucas, inspirado, abriu seu próprio diário e começou a escrever freneticamente. As palavras são portais e cada letra é uma chave. Sinto mundos inteiros se abrindo em minha mente. Realidades que desafiam a compreensão. A Dama dos Versos não é nossa inimiga. Ela é o próprio conhecimento, cruel e belo em sua verdade nua. À medida que escrevia, os livros nas estantes começaram a tremer, como se respondessem às suas palavras. Páginas se soltaram, voando pelo ar em um turbilhão de letras e símbolos. Mariana, lutando contra seu ceticismo, finalmente cedeu e abriu seu diário. Suas palavras eram mais hesitantes, mas não menos poderosas. A mente humana é um labirinto, e agora vejo que cada corredor leva a um abismo de possibilidades. Que segredos jazem nas profundezas de nossa psique coletiva? Que monstros alimentamos, com nossos medos não pronunciados? Enquanto ela escrevia, as paredes da biblioteca pareceram se mover, expandindo-se e contraindo-se como se respirassem. Corredores que não existiam antes se abriram, levando a salas cheias de livros antigos e artefatos misteriosos. André, ainda relutante, olhou para seu diário com apreensão, mas a curiosidade finalmente venceu o medo, e ele começou a escrever, sempre. Me considerei um cético, um homem de razão, mas o que é a razão diante do incompreensível? Sinto minha sanidade se desdobrando como um origami complexo, revelando padrões que sempre estiveram lá, ocultos à vista. No momento em que sua caneta tocou o papel, os espelhos na sala ganharam vida. Reflexos impossíveis dançavam em suas superfícies, versões distorcidas deles mesmos, cenas de outros tempos e lugares, visões de realidades alternativas onde a história havia tomado rumos diferentes. Pedro foi o último a ceder. Com um suspiro profundo, ele abriu seu diário e começou a escrever. A história é um palimpsesto, camadas sobre camadas de verdades e mentiras. Agora vejo que cada evento, cada momento, é apenas a ponta de um iceberg de possibilidades. Quantas realidades existem, sobrepostas como páginas de um livro infinito? Assim que a última palavra foi escrita, um tremor percorreu a biblioteca. Livros voaram das estantes, abrindo-se no ar e revelando segredos há muito esquecidos. As paredes se tornaram translúcidas, mostrando vislumbres de outros mundos, outras realidades. E no centro de tudo, uma figura começou a se materializar, a Dama dos Versos, mais real e tangível do que antes. Seu sorriso era ao mesmo tempo benevolente e terrível. Vocês começaram a entender, ela disse, sua voz reverberando com poder. Mas isto é apenas o começo. Cada palavra que escrevem, cada verdade que enfrentam, me torna mais forte. E com cada página virada, vocês se aproximam mais do coração do labirinto. Os 5 estudantes se entreolharam, uma compreensão silenciosa, passando entre eles. Haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. A Universidade de São Mateus, outrora familiar, agora se revelava como um nexus de realidades sobrepostas, um labirinto infinito de conhecimento e terror. E enquanto a noite avançava, eles continuaram a escrever, cada palavra os levando mais fundo no mistério, mais perto de uma verdade que poderia iluminar ou destruir tudo o que pensavam conhecer sobre a realidade. A Dama dos Versos observava, paciente e eterna, enquanto o destino de 5 jovens, e talvez do próprio mundo, era escrito diante de seus olhos. A madrugada avançava sobre a Universidade de São Mateus, mas dentro da biblioteca transformada, o tempo parecia ter perdido todo o significado. Os 5 estudantes, agora prisioneiros voluntários de sua própria curiosidade, continuavam a escrever febrilmente em seus diários sombrios. Lucas, o mais afetado pela presença da Dama dos Versos, escrevia com uma intensidade quase maníaca. Suas palavras pareciam ganhar vida própria, deslizando pela página e às vezes flutuando no ar ao seu redor. Vejo agora que cada história já contada é apenas um fragmento de uma narrativa infinita. Somos todos personagens e autores simultaneamente, tecendo a tapeçaria da realidade com cada pensamento,
cada ação. A dama não é uma entidade separada de nós. Ela é a personificação de nossa busca coletiva por significado. Enquanto ele escrevia, os livros nas estantes começaram a se reorganizar por conta própria, formando padrões complexos que pareciam contar histórias através de suas lombadas. Mariana, lutando para manter sua sanidade em meio ao caos crescente, focou-se em analisar a situação de uma perspectiva mais científica. A mente humana é uma fronteira inexplorada, um universo em miniatura. O que estamos experimentando poderia ser uma manifestação coletiva de nossos medos e desejos mais profundos? Ou estamos realmente tocando algo além dos limites da realidade conhecida? À medida que suas palavras fluíam, equações complexas começaram a se formar no ar ao seu redor, símbolos matemáticos e fórmulas psicológicas se entrelaçando em padrões hipnóticos. Júlia, que sempre fora a mais intuitiva do grupo, sentia-se cada vez mais em sintonia com a energia que permeava o lugar. Sua escrita era quase um transe. Cada medo enfrentado é uma porta aberta. Cada segredo revelado, uma chave para um novo nível de compreensão. Sinto-me conectada a um vasto oceano de consciência, onde cada gota é um universo em si. Enquanto ela escrevia, as sombras ao seu redor pareciam ganhar substância, formando figuras etéreas que dançavam uma dança antiga e misteriosa. André, o cético do grupo, encontrava-se em uma luta interna. Sua razão gritava que nada disso era real, mas seus sentidos não podiam negar o que estava experimentando. Sua escrita refletia esse conflito. A lógica se dobra diante do impossível. Cada certeza que eu tinha se desmancha como areia entre os dedos. Se isto é loucura, então a sanidade é uma prisão autoimposta. Mas se é real, o que mais no mundo aceitamos como verdade é, na verdade, uma ilusão. Conforme suas palavras tomavam forma, os espelhos na sala começaram a mostrar reflexos impossíveis, versões alternativas de André em diferentes realidades, algumas familiares, outras completamente alienígenas. Pedro, o historiador do grupo, sentia o peso de eras passadas e futuras convergindo naquele momento. Sua escrita era um fluxo de consciência que transcendia o tempo. A história não é uma linha reta, mas um labirinto multidimensional. Vejo agora que cada evento, cada decisão, cria ramificações infinitas. Estamos navegando por um oceano de possibilidades, onde o passado, o presente e o futuro são apenas construções arbitrárias. À medida que ele escrevia, imagens holográficas começaram a se formar no ar. Cenas de batalhas antigas, descobertas científicas ainda não realizadas, civilizações que poderiam ter sido. A Dama dos Versos observava tudo com um sorriso enigmático, sua forma oscilando entre solidez e transparência. Sua voz, quando falou, era como o sussurro de páginas sendo viradas. Vocês estão começando a ver além do véu, meus queridos. Mas lembrem-se, o conhecimento tem um preço. Quanto mais profundo vocês mergulham, mais difícil será retornar à superfície da ignorância confortável. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O Sr. Oliveira, o vigia noturno que eles haviam quase esquecido, irrompeu pela porta da biblioteca. Seus olhos estavam arregalados de pavor, e ele segurava uma antiga lanterna de latão como se fosse um talismã. Eu avisei a vocês, ele gritou, sua voz trêmula de medo e reconhecimento. As paredes ouvem tudo. Ela sempre volta, sempre faminta por mais. A presença do Sr. Oliveira pareceu quebrar o encanto por um momento. Os 5 estudantes olharam para ele, depois para seus diários, depois para a Dama dos Versos, que agora parecia mais sólida e real do que nunca. Quem é você realmente? Mariana ousou perguntar ao vigia. Como sabe sobre tudo isso? O Sr. Oliveira engoliu em seco, seus olhos nunca deixando a forma etérea da dama. Eu estava aqui da última vez, em 1978. Eu era um estudante, como vocês. Nós também a invocamos. E pagamos o preço. A revelação caiu sobre o grupo como um raio. Subitamente, o mistério de Clara Varela ganhou uma nova dimensão. O Sr. Oliveira não era apenas um vigia. Ele era uma testemunha, um sobrevivente de um ciclo que agora se repetia. A Dama dos Versos riu. Um som que era ao mesmo tempo melodioso e aterrorizante. Ah, meu querido guardião. Você pensou que poderia me manter afastada para sempre? O conhecimento sempre encontra um caminho. E agora, com estes novos escribas, posso finalmente completar o que começamos há tanto tempo. Os 5 estudantes se viram em um momento de decisão crucial. Continuar escrevendo, mergulhando mais fundo nos segredos do universo, correndo o risco de perder a si mesmos, ou tentar resistir, sabendo que o conhecimento que haviam vislumbrado os assombraria para sempre. O Sr. Oliveira estendeu uma mão trêmula, em súplica. Não é tarde demais. Podemos encerrá-la novamente. Mas precisamos agir agora. Enquanto o grupo hesitava,
Presos entre o desejo de conhecimento e o instinto de autopreservação, a biblioteca ao redor deles continuava a se transformar. Realidades se sobrepunham, o tempo se dobrava sobre si mesmo, e no centro de tudo, a Dama dos Versos aguardava, paciente e eterna. A noite estava longe de terminar, e as decisões que tomariam nos próximos momentos moldariam não apenas seus destinos, mas potencialmente o destino de toda a realidade. O ar na biblioteca pulsava com uma energia quase palpável, carregado de possibilidades e perigos. Os 5 estudantes se encontravam no epicentro de uma tempestade de realidades convergentes, suas mentes expandidas além dos limites do que uma vez consideraram possível. Lucas, seus olhos brilhando com uma luz febril, foi o primeiro a quebrar o silêncio tenso. "Não podemos parar agora", ele declarou, sua voz tremendo de excitação. "Estamos à beira de descobertas que poderiam revolucionar tudo o que sabemos sobre a realidade." Mariana, no entanto, lançou um olhar preocupado para o Sr. Oliveira, cuja expressão era um misto de terror e resignação. "Mas a que custo?" ela questionou. "Sr. Oliveira, o que aconteceu em 1978? O que aconteceu com Clara?" O vigia engoliu em seco, seus olhos nunca deixando a forma etérea da Dama dos Versos. Clara, ela foi a primeira a ir longe demais. Ela mergulhou tão fundo no conhecimento proibido que se perdeu. Seu corpo ficou, mas sua mente, sua essência, foi consumida pela dama. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. Júlia, que até então parecia quase em transe, piscou rapidamente, como se despertasse de um sonho. "Então é isso que nos espera? Sermos consumidos?" A Dama dos Versos sorriu. Um gesto que era simultaneamente sedutor e aterrorizante. "Consumidos? Não, minha querida. Transformados. Elevados. Vocês se tornarão mais do que são agora. Avatares do conhecimento puro." Pedro, sempre o mais analítico, franziu o senho. "Mas se isso é verdade, por que o Sr. Oliveira ainda está aqui? Por que ele não foi transformado como Clara?" O vigia baixou os olhos, vergonha evidente em sua postura. Eu fugi. Quando vi o que aconteceu com Clara, eu corri. Abandonei meus amigos. Abandonei tudo. Passei décadas tentando esquecer, tentando manter a dama aprisionada, mas ela sempre encontra um caminho de volta." André, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos. "Então temos uma escolha a fazer. Continuar e arriscar perder nossa humanidade, ou tentar encerrar isso agora." A biblioteca ao redor deles parecia responder à tensão do momento. As paredes ondulavam como se fossem líquidas, livros voavam de uma estante a outra, e nas sombras, figuras impossíveis dançavam uma dança antiga e misteriosa. A Dama dos Versos estendeu suas mãos etéreas, como que oferecendo um abraço. "Escolha? Vocês já fizeram sua escolha no momento em que abriram o primeiro livro, no momento em que desejaram saber mais do que deveriam. Não há como voltar atrás agora." Lucas, quase hipnotizado, deu um passo em direção à dama. "Ela está certa. Não podemos negar o que vimos, o que aprendemos. Imaginem o bem que poderíamos fazer com esse conhecimento." Mariana agarrou o braço de Lucas, puxando-o de volta. "Ou o mal que poderíamos causar. Poder demais nas mãos erradas." Foi nesse momento que Júlia, a mais quieta do grupo, teve uma epifania. Seus olhos se arregalaram com uma compreensão súbita. "Esperem, e se a escolha não for entre conhecimento e ignorância? E se for sobre como usamos o que aprendemos?" Todos os olhares se voltaram para ela. Até mesmo a Dama dos Versos pareceu intrigada. Júlia continuou, sua voz ganhando força à medida que falava. "A dama se alimenta de nossos medos, nossas vergonhas, nossos segredos obscuros. Mas e se, em vez disso, usássemos o conhecimento para iluminar, para curar?" Ela abriu seu diário e começou a escrever furiosamente. "A escuridão só tem poder quando tememos a luz. Cada segredo revelado é uma ferida curada. Cada medo enfrentado é uma corrente quebrada. O verdadeiro conhecimento não aprisiona, ele liberta." À medida que as palavras fluíam de sua caneta, algo extraordinário começou a acontecer. A atmosfera opressiva da biblioteca começou a se dissipar. As sombras recuaram e uma luz suave, quase dourada, começou a emanar das páginas do diário de Júlia. Os outros, inspirados, seguiram seu exemplo. Lucas escreveu: "As histórias têm poder de curar e unir. Usarei minhas palavras não para aterrorizar, mas para inspirar e conectar." Mariana: "A mente humana é vasta e misteriosa, mas também resiliente e adaptável. Buscarei compreender não para controlar, mas para ajudar e empoderar." André: "A dúvida é o começo da sabedoria. Questionarei não para destruir crenças, mas para fortalecer verdades." Pedro: "A história é um professor, não um cárcere.
Aprenderei com o passado para construir um futuro melhor. À medida que escreviam, a forma da dama dos versos começou a mudar. Sua expressão de triunfo deu lugar a uma de surpresa, depois de compreensão. Lentamente, ela começou a se dissolver, não em escuridão, mas em uma miríade de pontos de luz. Vocês entenderam? Ela sussurrou. Sua voz agora mais gentil, quase maternal. O verdadeiro poder do conhecimento não está no segredo, mas no compartilhamento. Não no medo, mas na compreensão. Com um último sorriso enigmático, a dama dos versos se desfez completamente, seus pontos de luz se espalhando pela biblioteca como estrelas cadentes, iluminando cada canto sombrio. O Sr. Oliveira olhava para a cena, boquiaberto. Em todos estes anos, nunca pensei, nunca imaginei que pudesse terminar assim. Os 5 estudantes se entreolharam, exaustos, mas transformados. Eles haviam enfrentado o abismo do conhecimento proibido e emergido não consumidos, mas iluminados. Enquanto o primeiro raio de sol da manhã penetrava pelas janelas da biblioteca, eles compreenderam que sua jornada estava longe de terminar. O conhecimento que haviam adquirido era uma responsabilidade, um poder a ser usado com sabedoria e compaixão. A Universidade de São Mateus nunca mais seria a mesma, e nem eles, pois haviam aprendido a lição mais importante de todas: o verdadeiro. Terror não está no desconhecido, mas em como escolhemos usar o que sabemos. E assim, com seus diários agora cheios não de segredos sombrios, mas de possibilidades luminosas, eles saíram da biblioteca, prontos para enfrentar um novo dia e um novo mundo, para sempre mudados pelo sussurro das paredes. O sol nascente banhava o campus da Universidade de São Mateus com uma luz dourada, como se a própria natureza celebrasse a transformação ocorrida durante a noite. Os 5 estudantes, acompanhados pelo Sr. Oliveira, emergiram da biblioteca, piscando diante da claridade do novo dia. Seus rostos, embora exaustos, carregavam uma expressão de profunda mudança. Não era apenas o cansaço de uma noite sem dormir, mas o peso do conhecimento e da responsabilidade que agora carregavam. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio contemplativo. E agora? O que fazemos com tudo o que aprendemos? Mariana ajustou os óculos, seu olhar analítico percorrendo o grupo. Acho que a pergunta mais importante é: como usamos esse conhecimento de forma responsável? O Sr. Oliveira, que parecia ter envelhecido anos durante a noite, assentiu gravemente. Vocês carregam um fardo pesado agora, um que eu tentei fugir por décadas. Júlia, cujos olhos brilhavam com uma nova compreensão, tocou gentilmente o braço do vigia. Não é um fardo, Sr. Oliveira. É um presente. Um que devemos compartilhar, não esconder. Pedro, sempre o historiador, acrescentou, mas com cuidado. A história está cheia de exemplos de conhecimento mal utilizado. André, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Talvez seja por isso que passamos por tudo isso, para entender o verdadeiro propósito do conhecimento. Enquanto conversavam, notaram que o campus ao seu redor parecia diferente. Não em sua estrutura física, mas na atmosfera. As sombras pareciam menos ameaçadoras, os corredores menos labirínticos. Era como se a universidade inteira tivesse exalado um suspiro de alívio. Subitamente, Mariana teve uma ideia. E se formássemos um grupo de estudos? Não para invocar entidades ou buscar poder, mas para explorar os limites do conhecimento de forma ética e benéfica? Os olhos de Lucas se iluminaram. Poderíamos chamar de Círculo dos Versos Iluminados. Um espaço para compartilhar histórias, ideias e descobertas. E para ajudar outros que possam estar lidando com o desconhecido, acrescentou Júlia, pensando em Clara e em todos que vieram antes deles. O Sr. Oliveira os olhou com uma mistura de orgulho e apreensão. Vocês realmente acham que podem fazer a diferença? Pedro sorriu, colocando uma mão reconfortante no ombro do vigia. Com o senhor para nos guiar, acredito que podemos. Sua experiência será invaluável. O velho vigia pareceu se endireitar, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Depois de todos estes anos, talvez seja a hora de enfrentar o passado e usar o que aprendi para um bem maior. Enquanto o grupo discutia seus planos, não perceberam imediatamente as mudanças sutis que ocorriam ao seu redor. Estudantes que passavam os olhavam com curiosidade, como se sentissem que algo significativo havia acontecido. As próprias paredes da universidade pareciam vibrar com uma energia renovada. Nas semanas e meses que se seguiram, o Círculo dos Versos Iluminados se tornou uma presença marcante na Universidade de São Mateus. O que começou como um pequeno grupo de estudos logo se expandiu, atraindo alunos e professores de diversas disciplinas. Suas reuniões, realizadas na mesma biblioteca onde tudo começou, tornaram-se lendárias. Não pelo mistério ou pelo medo, mas pela luz que traziam. Discutiam-se filosofias antigas e teorias modernas,
exploravam-se os limites da ciência e da arte, sempre com um olhar crítico e ético. Lucas usou seu talento para contar histórias não para aterrorizar, mas para inspirar. Suas narrativas, agora publicadas em uma coluna semanal do Jornal da Universidade, tocavam corações e mentes, promovendo empatia e compreensão. Mariana aplicou seus conhecimentos de psicologia para desenvolver técnicas de autoconhecimento e crescimento pessoal, ajudando estudantes a enfrentarem seus medos e inseguranças. Júlia, com sua intuição aguçada, tornou-se uma espécie de conselheira não oficial, ajudando outros a navegarem pelos labirintos de suas próprias mentes. André usou seu ceticismo de forma construtiva, ensinando o pensamento crítico e a importância de questionar, mas também de manter a mente aberta. Pedro mergulhou ainda mais fundo na história da universidade, desenterrando verdades há muito esquecidas e usando-as para promover a cura e a reconciliação. E o Sr. Oliveira, rejuvenescido por seu novo propósito, tornou-se um mentor querido, compartilhando sua sabedoria duramente conquistada com as novas gerações. A Dama dos Versos nunca mais foi vista, pelo menos não da forma como a conheceram naquela noite fatídica. Mas às vezes, nos cantos mais silenciosos da biblioteca, os membros do círculo juravam ouvir um sussurro gentil, como páginas sendo viradas por uma brisa invisível. A Universidade de São Mateus floresceu. O medo que uma vez permeava seus corredores foi substituído por uma sede de conhecimento genuíno e benéfico. Os estudantes não mais temiam as sombras. Eles as iluminavam com a luz da compreensão, e assim, o que começou como uma busca por uma lenda urbana se transformou em algo muito maior. O sussurro das paredes não era mais uma história de terror, mas um lembrete do poder transformador do conhecimento quando usado com sabedoria e compaixão. Os 5 estudantes, agora formados e seguindo seus próprios caminhos, nunca esqueceram as lições daquela noite. Carregavam consigo não apenas o conhecimento adquirido, mas a responsabilidade de usá-lo para o bem maior. E nas paredes da Universidade de São Mateus, se você prestar atenção, ainda pode ouvir os ecos de suas vozes, não mais sussurrando segredos sombrios, mas cantando versos de esperança e iluminação. O terror não estava mais nas palavras que não podiam esquecer, mas na possibilidade de um dia deixarem de lembrar o poder que tinham para fazer a diferença. E assim, a história do sussurro das paredes continuou, não como um conto de horror, mas como uma saga de transformação, lembrando a todos que o verdadeiro conhecimento não aprisiona, ele liberta.